Quem encontrou João capítulo 14, diga amém. O texto é tão bonito que eu ia ler só um versículo, mas eu acho que vale a pena ler o texto quase todo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Glória a Deus. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa destas mesmas obras. E na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo, eu acho. Agarre a mão da pessoa com carinho e respeito até ela falar glória a Deus. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios uma palavra de ordem: recuem, porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. E a igreja que é soberana diz, e os que podem tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. A notícia que eu vou dar agora, não sei se é muito boa. Se você acha que o lugar está quente, ele tende a ficar mais quente ainda. Senhoras e senhores, eu sirvo a Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Hoje eu estou com 40, com cara de 50, com corpinho de 60. Você está rindo porque não é você. E eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto sequer, desde a minha infância, que eu tenha participado, que Jesus tenha faltado. Pelo menos uns 5 crentes entenderam, então vou repetir para ver se todo mundo acorda. Eu disse, pastor Ricardo, que eu não me lembro de nenhum culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado. Eu cheguei várias vezes atrasado em cultos, e às vezes fui obrigado a sair antes do culto terminar, mas Jesus não. Quando o primeiro crente coloca o pé no ambiente, ali ele está. E ele só vai embora quando o último crente vai embora do ambiente. Então eu estou muito confortável nessa noite, porque eu sei que Ele está aqui. E se Ele está aqui, tudo pode acontecer. Quem veio em busca de um milagre nesta noite?
Então levante a mão direita para o céu, agarre quem está do seu lado com muito calor. Agarre o ombro da pessoa com carinho e respeito e chacoalhe ela até ela ficar irritada, irrita ela. Diga: Jesus te trouxe aqui hoje para isso. Ele vai sacudir a sua vida. Ele vai sacudir o seu ministério nesta noite. E só quem crê nisso não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 14, é o Evangelho e o capítulo da despedida. Muda a música para mim, Roberto. É o capítulo da despedida. Está chegando os derradeiros dias de Jesus na terra. Ele está preparando os discípulos para aquilo que há de vir, e o que há de vir não é nada bom. Eles terão 3 noites de agonia profunda, porque não estarão com a presença dele, e no coração deles ele estará morto. E Jesus, antevendo que eles não suportariam a ausência dele, ele começa a despertar a esperança no povo. E nesse dia em especial ele fala sobre o céu. Ele fala sobre o quê? A última morada daqueles que temem a Deus. E ele fala do céu de uma maneira muito própria e íntima. E ele diz que na casa do pai dele tem muitas moradas. Se não fosse assim, ele já teria dito para a gente. E ele diz aos seus discípulos: eu vou lá, vou preparar lugar, e depois que eu preparar eu volto aqui, e vou arrastar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Se a trombeta tocar agora e daqui desse lugar só 2 crentes subir, o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Peguei você de surpresa. Teve gente que nem levantou a mão. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio na iminente volta de Jesus Cristo à terra. Mais de 153 sinais bíblicos e proféticos se cumpriram ao longo dos anos. Nestes últimos 2000 anos, todas as profecias bíblicas que antecederiam a volta do Messias se cumpriram. Todas, sem exceção. Há um medo que paira sobre o ar. O planeta Terra está em surto. As Nações Unidas e os países mais baixos do mundo fazem reuniões extravagantes, acreditando que a solução do mundo esteja na mão dos seus governantes. O Paquistão e a Holanda enviaram ao Brasil os seus embaixadores, implorando para que o Brasil pare com o desmatamento da Mata Atlântica, porque são os 2 países mais baixos do mundo, e eles temem um derretimento da calota polar dos polos, porque eles acreditam que se na Antártida os polos começarem a degelar e houver um acúmulo de água sobre os oceanos, os 2 países mais baixos do mundo serão inundados. E quem ouve isso diz assim: pastor, que medo. Medo não. Se você conhecesse a Bíblia, você daria a glória a Deus. Porque Jesus disse em sua palavra, a palavra toda é recheada de promessas, e uma delas é essa: antes da volta dele, haveria um bramido nas águas, haveria uma expectação de temor sobre os homens. Os homens gritam quase todos os dias nesses programas de entretenimento, falando sobre o grande problema da camada de ozônio, falando que o Sol está muito próximo da Terra, que os raios solares não podem mais ser filtrados pela abóbada que há ao redor do nosso planeta, porque por causa do lançamento de tantos gases químicos nas nuvens, nos céus. Eles temem que o sol comece a queimar as suas peles e provocar o câncer de pele. E muitos, ao ouvirem isso, quase fazem o sinal da cruz. Eu não. Eu dou glória a Deus. Porque o profeta Zacarias diz que chegaria um tempo em que Deus aqueceria tanto essa terra, o sol ficaria tão quente lá em cima, que os olhos dos homens apodreceriam ao redor da sua própria órbita. Tamanho seria o calor que viria sobre a terra. Mas o profeta que fala tanta coisa ruim também termina dizendo uma coisa boa. Pergunte o quê? Ele diz: o sol ficará quente para os ímpios, mas para nós, os que tememos o Senhor, nascerá outro sol, o sol da justiça. E o sol da justiça já está brilhando sobre nós. Hoje, além de pastor, também sou um parlamentar, sou um político, e sou um político que me envolvo na história do mundo. E hoje eu estou mais crente do que há 2 anos atrás, quando assumi a cadeira naquela Câmara Federal. Porque
Porque perto do poder eu sei o que está acontecendo. Cada dia que eu sento naquele parlamento e vejo aqueles homens e mulheres, cada um lutando pelos seus pensamentos, eu vejo o ativismo do aborto, eu vejo o ativismo gay, eu vejo o ativismo para que seja descriminalizado as drogas, eu vejo as loucuras que passam na mente desses governantes, e respiro fundo dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E o pior não é isso. O pior é saber que o anticristo só não está operando ainda por minha culpa, por sua culpa, pela culpa da igreja. Como assim, pastor? Tessalonicenses, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: há um espírito que tenta dominar o mundo, que é o espírito do anticristo. Todavia, há um outro espírito que o detém. Há um espírito que segura o espírito do anticristo. E esse espírito tem nome: Espírito Santo. Pastor, se é ele, o que tem a ver isso comigo e com o senhor? Nós somos templo do Espírito Santo. Cada vez que você acorda pela manhã e sai andando pelas ruas, os demônios te olham e não veem você, eles veem o Espírito Santo dentro de você. E a fúria de Satanás é imensa, porque ele sabe que enquanto o Espírito Santo não for arrancado da terra, ele não poderá colocar o trono dele nessa terra. Então nós, igreja, somos uma pedra no sapato do diabo, e queira ele ou não, vamos fazer um estrago maior ainda, porque eu profetizo uma grande colheita antes do arrebatamento. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que haverá uma grande colheita antes do arrebatamento. Se você acha que as igrejas estão cheias, se prepare, será preciso construir 2 vezes mais templos. Você não entendeu? Eu vou repetir. Será preciso construir 2 vezes mais lugares para se arrebanhar o povo, porque o meu Jesus não vai deixar aqui nessa terra 6 bilhões de pessoas perdidas para o diabo. Não, antes do arrebatamento ele vai encher a igreja de glória, e a igreja vai saquear o inferno. Se tem alguém que concorda comigo, dê um glória a Deus. Agora respire fundo. Roberto, me dê a sua música mais bonita. João 14, Jesus faz uma promessa, e a promessa tem tudo a ver com esta quinta-feira aqui. Na promessa Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu não vou estar aqui, eu preciso ir embora para o meu Pai. Olha para o seu irmão e diga: Jesus disse que você vai fazer mais obras do que ele. Paulo, o apóstolo dos gentios, acreditava tanto nisso, que olha o que ele profetiza para os últimos dias. 1 Coríntios 2:9. Só ouça: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para você. Agora, só quem crê de verdade, diga: eu creio, pastor. Se eu não sou louco, e se sou um exegeta mediano, ou seja, o intérprete da Bíblia meia boca, Jesus está dizendo que todas as obras que ele fez foram grandes, mas que ele deixaria para nós o poder de fazer obras maiores do que aquelas. Você consegue imaginar isso ou não? O discípulo fazer mais obras do que o mestre. Você poder marcar a sua geração com sinais e prodígios que você nunca viu. Você fica espantado ao ver Valdomiro na televisão curando os enfermos. Ele não é nada diferente de você. A promessa feita a ele foi feita a você também. Você me vê pregar o evangelho e acha que eu tenho algum tipo de conhecimento? Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida nesta noite. Você acha que o dom da evidência na vida do pastor Marcos Borges flui, por isso ele vê aquilo que ninguém vê? Deus pode te dar 10 vezes mais. Mas para isso você precisa crer numa coisa. Pergunte no quê? Você precisa crer que o que está escrito na palavra é real. A palavra de Deus tem 32.270 promessas catalogadas. Promessas que não são para os ímpios,
promessas que são para você. Nem se você viver muito tempo na terra e desfrutar de uma promessa dessa por dia, é capaz de você terminar os seus dias na terra e nunca ter experimentado todas elas. Ou seja, Deus deixou para nós um compêndio de escritos, e para nós fez profecias dizendo que tudo aquilo que nós quisermos, se pedirmos com fé, vai acontecer. Você crê nisso? Então começa a puxar a sua orelha. Se você crê que tudo pode acontecer, por que você ainda está triste nessa reunião? Por que você ainda está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Por que você está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro? Deus quer te dar porção dobrada de tudo aquilo que você já ouviu falar. Você não tem noção do que é porção dobrada. Tem pessoas que pensam que porção dobrada é para fazer só o dobro de milagres que o outro fez. Tem gente que só lembra da história de Elias e Eliseu. Mas existem outros textos na Bíblia. Você sabia que no Velho Testamento Deus um dia ouviu Moisés? Moisés teve uma reunião com o sogro dele. Subiu no alto da montanha e disse: Deus, eu estive em audiência com o meu sogro Jetro, e ele me deu uma ideia, dizendo que se o fardo é pesado demais, eu posso repartir a carga com 70 homens na congregação. E eu achei interessante isso, porque eu posso separar o povo em blocos, e cada um desses 70 vão me ajudar a administrar. Vamos criar aqui um processo legislativo de leis. E Deus olhou do céu e disse: Moisés, é muito interessante isso, mas esses homens não estão conduzindo apenas um povo, estão conduzindo o meu povo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus está dizendo: Moisés, eles não precisam só da sua autorização, porque eles não estão conduzindo um povo, eles estão conduzindo o meu povo. E se é o meu povo, não basta só a sua ideia, é preciso que eu sacramente, dando a eles aquilo que eu te dei. Não, você não entendeu. É preciso que eu dê a eles do mesmo espírito que eu te dei. E Moisés disse: então, Senhor, pode fazer. Aí o Senhor disse assim: mas eu não vou dar a eles outro espírito, eu vou retirar daquilo que eu te dei. E a Bíblia diz que Deus toca em Moisés, e sai de dentro de Moisés uma porção tão forte do Espírito, que foi repartido com 70 homens na congregação. Oh meu Deus, me arrepiou isso aqui. O que estava dentro dele era tão forte, tão grande, que Deus retirou dele e separou sobre 70. A Bíblia Sagrada diz que instantaneamente 68 daqueles homens começaram a profetizar no arraial. Olha só havia um profeta. Em menos de 30 segundos Deus levanta mais 68 profetas na hora. Só que o mais interessante é que tinha dois do lado de fora do arraial. Dois moços que estavam lá fora, não sei se capinando, colhendo, plantando, namorando, passeando, mas eles eram escolhidos. E como eram escolhidos, o espírito que saiu de Moisés pegou os dois lá fora também. E lá fora do arraial começaram a pular e a profetizar. A Bíblia diz que ia passando um moço, e quando viu os dois pulando e gritando, correu até Moisés para dedurar aqueles dois. A Bíblia diz que para chegar em Moisés tinha que passar por Josué. Josué põe a mão na espada, olha para aquele fofoqueiro de plantão e diz para ele: o que é que você quer aqui? Eu quero falar para Moisés que tem dois homens dando escândalo do lado de fora do arraial, pulando e profetizando. Josué diz: pode deixar que eu dou o recado. Josué entra na sala onde está Moisés, na tenda, e diz: Moisés, tem dois moços dando escândalo do lado de fora do arraial, pulando e profetizando. Eu posso mandar eles parar? A Bíblia diz que Moisés se levanta, deve ter dado um sorriso, olhado para Josué dizendo assim: ô Josué, quem dera não só os 68 aqui dentro, quem dera não só os dois lá fora, mas oxalá todo Israel fosse cheio desse Espírito. Deus nesta noite quer te dar o que você nunca recebeu de ninguém. Escuta-me, Deus quer te dar uma unção que vá além da sua vida.
Pastor, calma aí. Desenha, eu desenho. Eu disse que Deus quer te dar uma unção que vá além da sua vida. Deus quer que a unção que seja de você passe para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Deus quer que esta unção pegue até a sua quarta geração, ou até o arrebatamento dela. E o que eu vou falar agora é só para maluco. Pergunte o que é, pastor. Deus quer que esta unção não fique só na sua pele. Pergunte por quê. Porque tem gente que acha que a unção é só o arrepio na pele. Deus quer que esta unção vá além da sua pele no calor. Porque tem gente que quando sente unção esquenta tudo. Deus quer que esta unção atravesse a carne. Deus quer que esta unção vá nos nervos. E Deus quer que essa unção fique impregnada nos seus ossos. Aí contam lá no interior de São Paulo que uma vez um catimbozeiro chefe entrou num território de cemitério e ele precisava de ossos para fazer uma obra de feitiçaria. E a única cova que ele encontrou foi uma cova feita há pouco tempo atrás, que na verdade não tinha sido cimentada, porque a pessoa era extremamente pobre. Então ele levou uma pá, picareta, começou a bater, desenterrou, tirou o caixão. O problema foi quando ele foi tocar no osso, a mão dele enformigou e queimou. Ele tentou de novo, ele olhou, iluminou para ver se tinha formiga dentro, porque toda vez que ele tocava no osso, pinicava. Quando ele tentou arrancar o osso, ele foi atraído e caiu dentro do caixão. E ele começou a se arrepiar, dizendo: Deus, o que é isso? Ele disse que o guia que estava com ele dizia assim: Deus, não, meu filho, esse osso era para fazer a obra de macumba para mim, mas aí não dá para tocar, porque esse osso não é de gente normal. Esse osso é de um crente. Esse osso é de um servo de Deus que orou demais da conta. Então vai cavar outro, vai pegar uma picareta para abrir outro, porque nessa cova nós não podemos tocar. Eu pego uma carona nesta palavra para dizer que por esses dias o Senhor vai te revestir com uma unção tão grande que os seus inimigos não vão conseguir nem apontar o dedo para você. Eu estou profetizando que quem tentar colocar a mão em você vai enfiar a mão numa caixa de abelha, porque você é ungido do Senhor. Quem aqui foi separado por Deus? Então bate no peito, olha para o seu irmão e diga: com todo respeito, desculpe, mas não é só o pastor Marco que é ungido, não. Eu também sou ungido. Só quem é ungido grita. A unção desce sobre nós através do poder de Deus. Através do quê? Vou te dar um ensinamento agora que é muito lindo. Muitos de nós usamos a expressão errada quando falamos assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Essa expressão, embora seja linda, não deveria ser empregada, porque não tem como nós sentirmos a presença de Deus, porque Deus está em nós. Ou seja, se você está dizendo que você não está sentindo, você está dizendo que Deus não está com você. Então quer dizer que Deus só se aproxima de você de vez em quando? Não, pastor, o que eu sinto então quando dá esses arrepios? Isso não é a presença, isso é o poder de Deus. A presença de Deus é assim, ó, nivelada. Ela não muda e não oscila. Não tem como você sentir mais a presença de Deus, e não tem como você sentir menos a presença de Deus. Porque quando você aceitou Jesus como Salvador, Ele veio morar dentro de você inteiro. Não, você não está entendendo, eu vou repetir. Você é só o veículo, o condutor mora dentro de você. Você não entendeu? Você é só o hotel. O hóspede que mora dentro de você é grande demais. Você é só a embalagem, Ele é o conteúdo. Então não tem como sentir nem mais nem menos, porque Ele está dentro de você. Se o poder de Deus é assim, se a presença de Deus é assim, sem oscilar, a unção e o poder não. A unção e o poder é assim, ó.
Como assim, pastor? É por isso que o seu corpo treme, é por isso que tem gente que entra nos mantos diferentes, por isso que tem gente que bate o pé, vai para lá, vai para cá. Você já viu os pulinhos do pastor Marco? Dá uns pulinhos aqui para nós, daquele. Não, daquele, quando você vai profetizar. Esse aí. Quando você vê um pregador alterar a voz, quando você vê ele esmurrar a tribuna, quando você vê um crente do seu lado dar um salto e um grito, ele não foi atingido pela presença, ele foi atingido pela unção, pelo poder de Deus. Agora permita-me te ensinar a usar a unção, porque já que ela vai dobrar, se segura. Se você não usar a unção, ela pode te matar. Porque a unção de Deus é como uma ogiva nuclear. O diabo não enxerga o que está por fora de você, ele enxerga o que está dentro de você. Tem pessoas que têm tanta unção, mas se introvertem. O fim delas é se desviar. Porque a unção não é dada para você ser egoísta e guardá-la. A unção é dada para você repartir ela. Posso te dar um exemplo? Nós procuramos sentar na igreja sempre perto de alguém melhor que a gente, alguém mais perfumado e bonito. O certo seria o contrário. Seria a gente escolher os piores. Se você trouxe um amigo para a igreja, um doente, senta perto dele. Pergunte para quê? Quando a unção vier, quando você for dar aquele grito de glória a Deus, aquele pulo, converge isso para cima da pessoa. Mata ela do coração, mas põe a mão sobre ela e dá um grito sobre ela. Vocês já assistiram fitas minhas e de outros pregadores que de repente a gente está cheio de Deus, quando a gente bate a mão em alguém a pessoa cai? Porque naquele momento estamos possuídos desta unção. Não sou só eu que tenho ela, você também tem. E como nessa noite só veio maluco para cá, só doido, Jesus manda dizer que você veio com uma unção, e você vai voltar com uma unção dobrada. Eu profetizo que quando você chegar na porta da sua casa hoje, você não vai entrar. Você vai abrir a porta, vai ficar do lado de fora, vai encher o pulmão e vai olhar lá dentro e falar assim: todos os demônios que estão aí caiam fora agora. A unção tem que ser repartida assim, ó. Toda vez que Jesus te tomar, toque, ore, toque, ore, toque, ore, reparta, toque, ore. Urabaixa te comarás. Só quem sente a presença da glória, só quem sente o poder, deixa ele fluir agora. Tome o seu assento. Se a unção é o ato ou efeito de ungir, e ungir é ser separado, quem te separou foi Jesus. Então quem te ungiu foi Jesus. Te ungiu com o quê? Com o Espírito. Agora faz silêncio só um minutinho, por favor. Roberto, muda a música. Nós não conhecemos mais o Espírito Santo. Hoje à tarde eu tirei a tarde de oração. Fazia alguns dias que eu buscava Deus nesse sentido. E
por um momento eu ouvi a voz meiga do Espírito Santo quando comecei a orar, e ele me dizendo: eu sinto sua falta em oração. Eu me dobrei no chão e chorei como criança hoje. Porque os muitos afazeres, a vida material, a família, os negócios, até a área burocrática da igreja rouba o tempo. E quando vai embora o tempo, vai embora a sensibilidade, Valquíria. E eu ouvi ele dizer para mim: sinto sua falta. E eu transfiro esse recado para essa igreja. O Espírito Santo me manda dizer que ele sente sua falta. Ele não é um vento, ele não é um fogo. Fogo é o Pai, um fogo devorador, Hebreus 12. O Espírito Santo não. Fogo e vento e água são símbolos dele, mas ele é muito mais que fogo, vento e água. Ele é uma pessoa. Você não entendeu? Estou dizendo que ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, por favor, querido, fique aqui do meu lado. Se ele é uma pessoa, e você foi ungido, ou seja, separado, quando você anda, ele anda. Quando você para, ele para. Quando você recua, ele recua. Quando você ora, ele ora. Quando você busca, ele busca. E é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Houve um tempo no Novo Testamento em que a igreja não dava um passo sem antes falar com ele. Os crentes não compravam e não vendiam sem antes perguntar a ele. Você não vai ver convenções se reunindo na Bíblia, não na Bíblia, e homens determinando quem será consagrado, não, é ele. A Bíblia diz: e aprouve ao Espírito Santo chamar a Barnabé e Saulo para a grande obra. Os crentes não mentiam ao ofertar. Quando iam ofertar no templo, Pedro olhava para o homem, para a mulher, e dizia assim: por que mentistes ao Espírito Santo acerca da oferta? E as pessoas caíam mortas no chão. Houve um tempo em que ele era nosso amigo. É ele quem tem os dons. É ele quem tem na mão os talentos para entregar à igreja. Palavra do conhecimento, curas divinas. É ele quem tem para a igreja a palavra profética, a interpretação de línguas. É ele. É ele quem tem o discernimento de espírito. É ele. É ele que pode pegar o homem da sarjeta e colocar no trono. É ele que pode pegar hoje a pessoa mais inexpressiva dessa cidade e transformar na pessoa mais conhecida do planeta. É ele. E ele está aqui. Eu era garoto, recém-casado, 19 anos de idade. Estava em Sacramento, Minas Gerais. Estava em cima de um trator com um cunhado meu. E à noite fomos para a casa dele e chegou um pastor bem humilde. E ele trouxe um VHS. Naquela época na minha igreja era proibido assistir televisão. E ele trouxe aquele VHS, eu disse: mas é pecado ter televisão. E esse pastor, que era de outro ministério, disse: assista, Deus me mandou trazer para você. Meu cunhado disse que eu vinha passar a minha lua de mel ali. Eu dava testemunhos, eu não era pregador. Eu era um cooperador de igreja, Marco. Pregava em culto ar livre, ia para a escola dominical. Era um crente mediano. E quando eu assisti aquele VHS de um pastor americano que fazia proezas, que orava e as pessoas tombavam no chão aos montes, eu me ajoelhei na frente daquela televisão e disse: Deus, se existe isso, eu quero. Sabe por que Deus não dá mais? Porque nós temos uma fé tacanha, pequena.
A gente corre atrás da igreja em busca de um milagrezinho da cura do dor de dente. A gente busca para que amanhã o emprego esteja de pé. A gente quer gasolina para pôr no carro. Nós nos esquecemos que a lei bíblica diz: primeiro o reino de Deus, com toda a sua justiça, toda justiça. Toda justiça envolve todas as promessas. E aí o Senhor diz: se você buscar aquilo que é invisível, as demais coisas eu acrescento sobre a sua vida. O tempo passou, comecei a pregar, as oportunidades foram me dadas. E de repente, um belo dia, a minha igreja passa por uma crise. O diabo veio sobre a minha cidadezinha para destruir o ministério. Nós tínhamos 400 crentes. O escândalo foi tão grande, pastor Marco, que pegou do púlpito à porta. Começou com o tocador de guitarra da igreja. Sabe que igreja de interior depende de músico para tudo. Na época a gente não tinha teclado, era um órgão, mas era a guitarra que fazia tudo. Então o músico se sentia o rei da cocada santa. Enquanto o músico não chegava, não tinha ensaio de irmãs, ensaio de juventude, o culto ficava meio xoxo. E eu me lembro que um belo dia eu estou na empresa onde eu trabalhava, meu telefone toca da delegacia. Daqui a pouco me chamam lá, porque o infeliz que foi preso mandou me chamar para eu poder ajudar ele. O guitarrista da igreja era o famoso tarado da cidade. Havia na cidade um tarado que de madrugada se exibia nu para as mulheres que iam para o trabalho, e ninguém sabia quem era. A polícia fez uma tocaia e pegou o guitarrista da minha igreja. Mas era só o começo. 2 semanas depois, a maior empresa da cidade, metalúrgica Orlândia, Morlan, que congregava ali dentro, quase 40% de todos os homens da igreja trabalhavam lá, então sustentava quase que a igreja inteira. Sai uma nota no jornal, a URC, Orlândia Rádio Clube, noticia que uma menina de 10 anos junto com a mãe foi à delegacia depor. A menina era uma menina criada dentro da igreja, e ela estava aprendendo a tocar órgão, e o pai não desgrava dela para nada. E ela não aguentou, foi com a mãe à polícia e contou que o pai abusava sexualmente dela desde os 8 anos. E era um homem que você olhava para ele com a gravata dele aqui, roupa toda de não me toques. A notícia começou a esparramar, a igreja esvaziou em 2 semanas. O menino da igreja, o moço da mocidade, da família dele, só na igreja tinha 14 pessoas, foi pego em flagrante, violentando um cachorro. Um espírito baixo de destruição desceu sobre a nossa igreja. E culminou. No púlpito, 2 presbíteros caíram em pecado. E o pastor da igreja foi arrancado às pressas por mexer nos cofres da igreja. Eu era diácono nessa época. A igreja esvaziou. De 400 crentes ficamos em 10, 15, 20. Chegou um pastor novo para assumir a igreja, um nordestino bravo que só, daqueles comedor de farinha. E ele chegou cansado um belo dia, fez uma reunião domingo à tarde, chamou os obreiros, eu era diácono nessa época. E ele, depois que expôs o plano de trabalho, disse assim: gente, eu estou muito cansado, quem de vocês prega? Aí todo mundo apontou o dedo para mim. Eu disse: não, pastor, eu dou um testemunho, mas com a igreja desse jeito eu tenho vergonha de subir no púlpito, eu não quero não. Tá difícil, o escudo parece velório. Aquele pastor nordestino olhou para mim, ficou em pé e disse assim: tu é um homem de Deus ou um saquinho de pipoca? Me deu uma raiva. Eu sou um homem de Deus. Eu disse: então prova, vai pregar hoje à noite. E eu disse: pode me esperar que 7 horas eu estou aqui. Não sou de levar desaforo para casa. Eu morava numa casa de 3 cômodos. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde, o culto era 7h30. Chamei a minha esposa e disse: filha, se tranca no quarto e só sai quando eu falar. Ela: por quê? Eu disse: não questiona. Peguei um toca-fita, aqueles grandão, botei uma fita com louvor, dobrei meu joelho, encostei minha cabeça no sofá e disse: Deus, eu nunca subi num púlpito sozinho, mas hoje eu preciso de algo mais. Eu preciso de uma porção dobrada. Do nada, do encosto do sofá, soprou um vento, mas tão forte que bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu rolei no chão da sala e fiquei engruvinhado num cantinho debaixo de uma mesinha de centro.
E eu comecei a dizer: Deus, não me mata. Eu fui atrevido. E o céu abriu dizendo para mim: não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo. Te dou um ministério de fogo para as nações. E o Senhor me disse: onde você não for, Marco, a sua história irá. Eu estou dizendo que pode acontecer sozinho. Você espera um dia encontrar o pastor Benihim para ele soprar em você? Não precisa. Você espera uma oportunidade de eu ir aí te revelar? Não precisa. O que foi que Deus viu naquele dia, naquela sala? Ele viu um homem com fome. Não fome de pão, fome da presença, fome do poder, da unção, da graça. Ele só não te deu porque você não provou o que quer. Eu vou falar de novo. Vir para o culto, cruzar os braços e ficar mascando essa desgraça desse chiclete não te dá o direito de receber unção. Ficar aí atrás lixando essa maldita unha, mandando mensaginha por celular, ficar a semana inteira no Facebook, não te dá o direito de receber esta unção. Quer receber esta unção? Prove que você quer, prove. Ah, pastor, mas aqui. Pastor, mas o que vão pensar de mim, pastor? Eu sou uma pessoa importante, eu sou formado, eu sou pastor, eu tenho o meu carro importado ali, amigo. As favas com a vida material. Enquanto você tiver vergonha dele aqui, ele terá vergonha de você também. Pastor, mas o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quer receber? Então pede, busca, chama a atenção dele, pague o preço, reaja nesta noite. Faltam poucos minutos. Faltam poucos minutos. Deixa ele te tomar nesta noite. Quando eu me levantei, parecia não ter passado 5 minutos, Maurício. Olhei no relógio, quase 1 hora eu fiquei naquele estado. Minha mulher conta que quando eu abri a porta do quarto, ela não teve coragem de falar comigo porque ela não me via. Ela disse que ela via algo parecido como um fogo. Eu tomei banho orando em línguas. Me troquei orando em línguas. Fui para a igreja às 7 horas, fiquei na porta da igreja. Os irmãos até hoje comentam que naquele dia eles não viam o Marco. Eles diziam que eu parecia louco. Eu olhava para eles falando em línguas e ficava na porta da igreja assim, como se estivesse abraçando alguém, conversando com alguém. Eu não me lembro disso. Eu fui possuído por Deus. Eu fui possuído pela glória dele. Naquela noite, quando o pastor me chamou para pregar, eu lembro o texto, João 3:8. A igreja tinha costume de ficar em pé para o pregador ler. Quando a igreja, que naquele dia por misericórdia, a notícia, cidade pequena, esparramou, e os crentes vieram para ver o novo pastor. E naquele culto tinha lá umas 150 pessoas. E quando eu comecei a ler, o vento sopra onde quer. Ninguém ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os crentes começaram a cair do altar até lá na porta. Eu me apavorei, eu não sabia o que era aquilo. Fui lá para socorrer os irmãos, caí no chão também. Os crentes levantavam falando em línguas, curados. O culto que era para acabar às 9 acabou 2 da manhã. Quarta-feira tinha culto numa outra congregação e o pastor disse: você vai pregar lá também. A notícia esparramou. Na quarta-feira já tinha mais de 400 pessoas na igreja. E o pastor fez o culto logo e disse: Marco, fala logo que você está com a unção. Eu nem sabia o que era isso. Eu olhei para a igreja e disse: o vento sopra onde quer. Caiu todo mundo para o chão de novo. E eu comecei a entender que Deus estava me dando aquilo que havia dado para aquele americano. E o que eu conto agora é com muita dor e tristeza. A unção se perde.
do jeito que ela vem, se você não vigiar, se você não for corajoso, se você não parar de sentar perto desses crentes que são ladrões de unção. Tem um monte de crentes que roubam a unção da gente. Eles não têm vida com Deus. Para de andar com Zé Mané. Para de andar com crente carnal e mundano. Faz um pacto com Deus de andar com gente mais forte do que você. Fui pregar em Poços de Caldas. Agora fui pela primeira vez num congresso. O pastor deixou eu pregar. No meio da pregação aconteciam coisas. E quando eu fui estender a minha mão, gesticulando, pregando, eu fiz assim com a mão não voltou mais. Eu perdi o rumo da mensagem. Eu olhei para a minha mão, eu vi a minha mão inchada, pesada. Eu pensei que estava tendo um infarto. Pensei que era um derrame. E aí eu parei de pregar e fiquei olhando para a minha mão. E eu olhei para trás, os pastores, nesse momento a igreja estava em pé naquela adoração. Eu falei: senhores, vocês estão vendo a minha mão? Quando eu fiz assim, caiu todo mundo para o chão. Eu me apavorei. Quando eu olhei para cá e fiz assim, caiu a igreja inteira para o chão. A porta começou a se abrir e todo mundo me chamava. Até que um dia, o ministério onde eu congregava me chamou num canto e disse para mim: para com essas inovações. Para com essas meninices. E como eu era diácono, eles falaram: você quer ser pastor nesse ministério? Eu disse: quero. Então respeite o ministério e pare de ser menino. Prega a palavra. E ameaçaram que a próxima vez que todo mundo caísse, que eu seria disciplinado e excluído. Ah, se eu tivesse naquele tempo o entendimento que eu tenho hoje. Naquele tempo eu pensava que era homem que consagrava. Naquela época eu achava que era homem que dava e tirava. Hoje eu sei que quem dá é Deus. E está para nascer um macho que tira o que Deus dá. Marcos, eu não soube segurar. E eu perdi. Eu perdi aquele dom. Falo isso com emoção. Porque o ministério poderia ser muito mais brilhante e poderoso, com muito mais sinais e prodígios. Louva a Deus por ter me mantido no centro da pregação com a palavra. Mas eu já tive mais e perdi. Oro sempre para Deus me devolver. Não tenho coragem de pedir. Só peço para Ele fazer a vontade dEle. Mas, aqui dentro, tem pessoas que Deus vai dar um ministério diferente essa noite. Eu estou com o meu corpo inteiro arrepiado. Eu já preguei muitas vezes aqui, Marco, mas eu estou sentindo hoje aqui uma coisa que eu nunca senti antes. Eu sinto Deus aqui. Jesus está me dizendo que Ele vai começar a ungir. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Não se assuste. Não se assuste. Você vai abrir as suas duas mãos, vai fechar os olhos. E nós vamos cantar o cântico dos serafins. Jesus está me dizendo que Ele vai marcar pessoas aqui. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com a senhora e o senhor. Eu não sei se você vai cair no chão, se você vai pular, se vai rolar, se vai falar em línguas. Eu sei que hoje Deus vai marcar a sua vida. Feche os olhos e aprenda o louvor com o pastor Roberto. Santo, Santo. Dá para cantar conosco? Santo, Santo. De novo, igreja. Santo, Santo.
só os homens cantando santo e as mulheres orando. Santo. Os homens cantam e as mulheres adoram. Os homens cantam de novo e as mulheres oram. Santo, Santo. As mulheres cantam e os homens oram. Riamassui de Cantoroba, senhoras, cantem mais alto e os homens orem mais alto. Riamassui Cantarabás. Toda a igreja cantando. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, recebe esta presença novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Ai, meu Deus! Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pegue no braço de quem está do seu lado. Não é na mão, é no braço. Braço com braço. Rabás, terque antrebele suri quevarabás. Teloim, teloman, tereleve suira, master que antorobas. Jesus, onde houver alguém que quer mais, onde alguém que quer ver o que nunca viu, ouvir o que nunca ouviu, onde houver alguém que quer receber o que nunca recebeu antes, derrama sobre eles a sua glória agora. Já não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Solte as mãos do seu irmão, feche os olhos. Vamos fazer o teste. A unção é invisível e ela está sobre você. Só quem aceita o desafio, levante as duas mãos para o céu. Fique cara a cara com alguém.
Não toque na pessoa ainda, fique cara a cara com ela. Estende a mão sobre ela, mas não toca. Quando eu terminar de orar, você vai impor as mãos sobre a pessoa. E você vai ver Jesus curar, batizar, arrebatar, libertar. Jesus, coloque uma brasa de fogo nessas mãos agora. Revela a unção que desceu sobre eles. Agora, já! Oh, Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte prefiro ser Senhor. Não vou dividir minha adoração. Seja batizado com Espírito exclusivo Recebe essa glória o agora. meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte. Minha adoração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão. Não abro mão. Até diante da morte. Prefiro ser Senhor. Adoração exclusivo é o meu coração. Porção dobrada. Quantidade é Porção dobrada. zero do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é ser o vencedor. Dentro da fornalha. Senhor, oh meu Deus, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada. Oh, levante a tua mão e vai adorando. Oh, receba a porção dobrada. Ai, chepandure porque te queimandoroba. Enturigadoroba, porção dobrada. Aleluia. Ele recondere. Oh, seja batizado com o Espírito Santo. Pula, grita, chora, ora, recebe a porção dobrada. O vento está soprando. O vento de Deus está soprando neste calabro sob terra. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para Deus. Deus falou comigo aqui agora, que nesta quinta-feira da porção dobrada, Ele está desenferrujando as ferramentas que Ele entregou na tua mão. Aleluia! Atenção, os profetas e as profetisas do Senhor. Oh, eu sou o Senhor Deus deste lugar. E domara qui astiri entreveres turi.
tem um segredo a desvendar nessa noite. Pois a porção dobrada está sobre vós. Nestes últimos tempos preparo a minha igreja. E aqueles que querem ergam as mãos. Porque hoje eu selo as tuas mãos e os teus pés. Te levanto como diferença nessa terra. E se hoje tu quiseres, sairás daqui para marcar um novo tempo na história. Eu vos escolhi porque sois fortes. Não tenhais medo com os meus sinais. Traga um avivamento sobre o vosso ministério. E ainda que tudo pareça contrário, eu avivo a minha obra no meio dos anos. Esta noite eu vos separei para colocar o meu anel em vossos dedos. Sois filhos e não criaturas. Pois eu vos amo. Levanto aqui uma nova geração para fazer a diferença. E nunca mais nada e nem ninguém impedirá o meu chamado. Porque eu sou Deus que te levanto e te sustento neste calabraço. Cadê a mão pra cima? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos em agradecimento ao Senhor. Meu amigo Pastor Marco Feliciano, esse sorriso dele é pela fé, irmão. Porque ele tem sido atacado com muita veemência no exercício da função ali em Brasília. Eu não posso encerrar essa reunião sem pedir a você para estender as mãos para ele. Porque ele é excelente para dar, irmão, mas ele quase não pede. Eu queria que você estendesse as mãos, porque Deus tem com ele um segredo ali em Brasília, que ao longo dos próximos anos essa nação vai glorificar muito o nome do Senhor. Muita gente esqueceu da PL 122, mas você vai lembrar daqui uns dias, porque esse guerreiro aqui está lutando sozinho na frente de uma batalha, onde tem muitas pessoas que saíram do nosso meio, foram para lá com uma placa, mas entraram lá e perderam a unção. Mas todos os dias pela manhã, quando eu dobro os meus joelhos,
Eu agradeço a Deus porque mais do que um deputado federal, o pastor Marco Feliciano tem sido boca de Deus ali em Brasília. Então estende as mãos para cá porque ele tem sido afrontado. Hoje foi um dia de batalha para ele, dia de guerra. Mas o Senhor Deus que não perde batalha. Ele diz: sou o Senhor que separei aquela cadeira para ti. Em menos de 18 dias, querendo ou não, hão de respeitar a glória de Deus na tua vida. Porque durante todo momento que tu pregas neste santo altar, existem ligações e pessoas que na internet tramam para que tu não se assente na cadeira que Deus determinou para ti. Estende as mãos para cá, igreja. Porque Deus falou comigo. Ainda que dentro do partido existem pessoas com medo das afrontas e dos levantes, Deus te fez imbatível. Deus não te deu espírito de covardia. Deus diz: em 18 dias, Deus brada, rasga o céu e se manifesta. Escreve o número 18 no teu coração e se prepare. Porque o Senhor Deus sabe que é uma semente tua que foi plantada nessa terra para ser doutora com respeito. Tu pode se preparar para se orgulhar muito, porque dentro de casa, de dentro de ti, saiu um escudo para ti. Os teus sonhos, sonhos da Edileuza, eu vejo Deus apontando para a tua semente, dizendo: eu capacito, eu faço diferença. Eu trago orgulho porque sei que tu está plantando muito. E ainda que o inferno tenha determinado esta semana entristecer o teu coração, eu sou o Senhor que te escolhi, te levantei e te sustento naquela cadeira. Levanta a mão aí, bate palma para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha o que Deus falou comigo. Não conheço o Senhor e nunca conversei contigo, abre as mãos. Mas Deus te deu uma posição política e Deus falou comigo que até sábado, 3 horas da tarde, 120 mil reais chegava na mão de 3 pessoas para que um atentado surgisse em teu caminho. Eu vejo Deus te cercando, porque há um cartel nos postos de gasolina. Meu Deus, Deus está falando. Deus diz: eu te escondi. Não foi o povo que te escolheu, fui eu, Senhor. Sei que teu coração tem gemido forte, porque o telefonema de segunda-feira mexeu com o coração. Estende as mãos, igreja. Eu estou vendo o livramento aqui agora. Deus diz para mim: para antes de tu sair daqui, tu vai consagrar o dízimo profético de tudo. Eu e o pastor Marco Feliciano vamos fazer uma oração para ti, porque a tua trajetória política está só no começo. Tu tem uma sabedoria incompreensível aos olhos humanos, mas o Senhor Deus diz assim: fala para ele que hoje eu trouxe ele aqui porque eu sei que ele estava sem força para caminhar. Eu sei que o levante foi forte, mas é por isso que hoje, segura ele aí, segura atrás aí, eu trago ele nesse altar para derramar a minha porção dobrada. Receba. Bate palma e glorifica o Santo de Israel. Levanta a mão para glorificar, levanta a mão para glorificar. Quem crê na porção dobrada, dá um glória.